Olá, hoje nós vamos para o capítulo 23 do livro de Jó. O capítulo 23 do livro de Jó, aliás, o capítulo 23 e 24 é a resposta de Jó, é o 8º poema de Jó, uma resposta a Elifaz. Elifaz tinha acabado de fazer o seu 3º poema. Diante das argumentações de Elifaz, Jó profere o seu 8º poema. O 8º poema compreende o capítulo 23 e 24. Este 8º poema é uma resposta de Jó às argumentações de Elifaz, quando Elifaz profere o seu 3º poema, ok? Mas há algo muito interessante que você precisa notar nesse capítulo 23. Preste atenção. Eu quero que você note bem isso. Quando Jó responde a Elifaz, Jó apresenta a ausência de Deus no primeiro momento. E logo depois, Jó apresenta a presença de Deus. Preste atenção. É muito interessante, muito interessante. Do versículo 2 ao versículo 9, Jó fala sobre a ausência de Deus. Como é que ele sente a ausência de Deus? E do versículo 10 ao versículo 17, Jó vai falar da presença de Deus. Como ele sente a presença de Deus. Está vendo que, como é uma literatura sapiencial, a gente trabalha com metáforas, com simbolismo. E Jó aqui vai mostrar ele como arquétipo do homem sofredor. Como que o homem sofredor sente a ausência de Deus? E logo depois, como que um homem sofredor sente a presença de Deus? Tá bom? Vamos lá? Gente, olha aqui, ó. Quero muito que você me ajude a chamar mais e mais pessoas para fazer com a gente esta caminhada. Então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Chame aí os seus parentes, conhecidos, amigos, o pessoal da comunidade para a gente fazer e peça eles para se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Tem que se inscrever no canal porque quando você está inscrito no canal, todos os conteúdos que eu coloco aqui, você recebe uma notificação. Outra coisa, eu queria que você desse um like agora nesse vídeo. Isso, dá um like agora, tá bom? Vamos lá então? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, capítulo 23, começando a resposta de Jó a Elifaz. Vamos lá. Note comigo, hein? Do versículo 2 ao versículo 9, a ausência de Deus. Do versículo 10 ao versículo 17, presença de Deus. Vamos lá. Então, Jó tomou a palavra nesses termos. Sim, hoje minha queixa é uma revolta, ainda que sua mão reprima meus suspiros. Oxalá pudesse eu encontrá-lo e chegar até seu trono. Exporia diante de Deus a minha causa. Encheria minha boca de argumentos. Saberia que ele iria responder-me e veria o que ele teria para me dizer. Oporia ele contra mim com prepotência? Não. Bastaria que lançasse os olhos em mim. Seria então justo a discutir com ele, e eu iria embora definitivamente absolvido pelo meu juiz. Mas se eu for ao ocidente, lá ele não está. Ao ocidente, não o encontrarei. Se eu procuro ao norte, não o vejo. Se me volto para o sul, não o descubro. Entendeu? Até aqui, Jó constatando a ausência de Deus. A partir daqui, Jó começa a dizer como ele sente a presença de Deus. Contudo, ele conhece o meu caminho. Se me põe à prova, dela sairei puro como ouro. Meus pés seguiram os seus traços. Guardei o seu caminho sem me desviar. Não me afastei dos preceitos de seus lábios. Guardei no meu íntimo as palavras de sua boca. Ele decidiu alguma coisa? Quem o fará voltar atrás? Ele faz o que bem lhe agrada. Realizará seu desígnio a meu respeito e tem muitos projetos iguais a este. Eis porque sua presença me atemoriza. Basta o seu pensamento para me fazer tremer. Foi Deus
que me fundiu o coração. O Todo-Poderoso me enche de terror. Sucumbo diante das trevas, elas cobriram-me o rosto. Muito bem. Você entendeu aqui? O capítulo 23, ele é, junto com o capítulo 24, a resposta de Jó às argumentações de Elifaz. Muito bem. O que o capítulo 23 apresenta? Apresenta a sensação, o sentimento, as emoções, o que sente o homem sofredor diante da ausência de Deus. E depois, o que o homem sofredor sente com a presença de Deus. Muito bem. Vamos entender uma coisa. Do versículo 2 ao versículo 9, nós vemos Jó dizer o seguinte, né? Eu tento encontrar e não acho. Eu procuro e não encontro. Se vou ao ocidente, se vou ao oriente, se vou ao norte, se vou ao sul, eu não encontro. O que é isso? Quando a pessoa passa pelo sofrimento, né, qualquer ser humano que passa pelo sofrimento, ele tem a sensação de estar só. Isso é muito normal. Isso até é uma característica do ser humano. O sofrimento nos torna solitários. E é fácil de entender por quê. Porque o sentimento é uma emoção, ou o sofrimento é uma emoção que só eu consigo sentir. Por mais que eu relate para você, olha, meu sentimento é assim, meu sentimento é assim, meu sentimento, você não vai conseguir. Então quem sofre sente-se muito só. E aqui Jó apresenta-se como totalmente solitário, principalmente sem a presença de Deus. E aí há uma outra conclusão também que nós devemos tomar. A pessoa que passa pelo sofrimento tem a falsa impressão de que Deus a abandonou. E ela percebe, eu não consigo rezar, eu não consigo falar com Deus, eu não consigo encontrar Deus, ou eu não consigo entender o que Deus quer para mim. Isso é muito comum quando a gente passa pelo sofrimento. Todo mundo que passa pelo sofrimento tem a impressão de que ela não consegue ver Deus. Ela não consegue sentir Deus. Você já deve ter passado por essa experiência, ou você já deve ter conhecido pessoas que estão num sofrimento atroz e você diz, reza, e ela fala assim, mas eu não consigo, porque eu não consigo perceber Deus. Como Jó, ele expressa aqui o modelo do homem sofredor, como Jó é o espelho do homem sofredor, esse capítulo 23 vai mostrar para a gente o que sente uma pessoa que sofre. Ele tem a impressão de que Deus não está com ele. Procura o norte, procura o sul, procura o ocidente, oriente e não acha. Aqui eu abro um parêntese para você, estava dizendo para você que quando a gente passa pelo sofrimento, qualquer tipo de sofrimento, a gente se sente só. Só por quê? Porque o nosso sofrimento ele é muito pessoal. Então outra pessoa não consegue sentir o que a gente sente. Só por quê? Porque a gente sente completamente abandonado. Por isso que, eu acho que eu já falei para você isso aqui, por isso que a palavra consolar, consolo, vem do latim com mais solos, que significa estar com aquele que está só. Isso que significa consolo. O que é consolar? Consolar é quando eu vou ao encontro da pessoa que está sofrendo e fico do lado dela. Por quê? Porque a pessoa que está sofrendo, ela se encontra sozinha, tem o sentimento de estar só. E o que é o consolo, então? É eu ficar dizendo palavras? O que é consolar uma pessoa? É dando lição de moral? O que é consolar uma pessoa? É falando aquela sabedoria de autoajuda? Não. Consolar é simplesmente estar do lado da pessoa, sem falar nada, sem dizer nada, só para que a pessoa não se sinta sozinha. Tá bom? Tudo bem, vamos lá. Fechei o parênteses aqui, vamos adiante agora. A partir do capítulo, olha que interessante, 10º, nós começamos a ver Jó mostrar o que ele sente diante de Deus. O que ele sente diante de Deus. E é interessante
que a primeira coisa que ele diz é o seguinte, ó, contudo, né, ele conhece o meu caminho. Se me põe à prova, dela sairei puro como ouro. Opa, que bonito! Deus me põe à prova para quê? Para me purificar, porque eu sairei puro como ouro. Então, o sofredor, ele sabe que ele está passando por um momento de prova. E ele sabe que ele sairá purificado, puro como ouro. Mas tem mais uma coisa interessante aqui. Deus, né? Realizará seu desígnio a meu respeito. E tem muitos projetos iguais a esse. Opa, Deus está junto de mim e tudo que eu estou passando é porque Ele vai realizar um desígnio a meu respeito. Ele tem um projeto para mim. Opa, olha que interessante. Então o sofrimento, na verdade, ele não é em vão. Deus tem um projeto para mim. Tem um projeto. Né? No primeiro momento, Jó constata a ausência de Deus. No segundo momento, Jó fala, opa, não, mas eu estou sendo purificado como ouro? Deus tem um projeto para mim? E ele constata, eis porque sua presença me atemoriza. Basta o seu pensamento para me fazer tremer. A presença de Deus junto de nós, ela dá medo, sim. Ela dá medo. Diante de Deus, a gente tem duas... Isso é da antropologia, isso é próprio do estudo teológico antropológico. Diante de Deus, do divino, eu tenho duas reações. Fascinans e tremendum, esse em latim. Então, quando a gente estuda antropologia, todo o povo, todos os povos, o ser humano diante do divino, ele tem duas reações, fascinans e tremendum. Significa o quê? Que diante do divino, eu tenho fascínio, meu Deus, estou diante de Deus. E o tremendo, meu Deus, eu tenho medo porque eu estou diante de Deus. Isso é comum em todas as culturas, em todas as civilizações, em todas as religiões. Antropologicamente falando, diante de Deus, o ser humano tem o fascinans e o tremendo. Ao mesmo tempo que tem o fascínio, tem o medo. E Jó constata isso. Jó constata que Deus tem um plano, Deus quer me purificar, Deus quer me tornar como ouro, mas eu tenho medo. Mas eu tenho medo. Ou seja, o medo faz parte também da minha relação com Deus. É muito bonito a gente estudar a palavra de Deus dessa forma, porque você vê que Jó, o livro de Jó, como é a literatura sapiencial, é sempre em forma de poemas, é sempre em forma de metáforas, e aqui a gente percebe nesta palavra de Jó algo muito próprio nosso. Primeiro, a sensação errada, errônea, de que eu estou sozinho durante o sofrimento, achando que Deus não está comigo. Não, Deus está comigo. E aí Jó mostra para mim, não, Deus está comigo. Ele que me faz ser provado, Ele que me purifica, Ele tem um projeto para mim, Ele tem um desígnio já traçado para mim. Algo muito importante para mim. Mas ao mesmo tempo, diante de tudo isso, eu tenho medo. Medo. Então, nós percebemos aí, nesse capítulo de hoje, como é o nosso sentimento diante de Deus durante o sofrimento. Sensação de ausência, logo depois constatamos a sua presença, mas também temos medo. Tudo isso muito natural, tudo isso muito humano. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite teleo de tribuda, radix Davide. Aleluia.